Olá pessoal, bom dia. Eu aqui mais uma vez aqui pra gente poder falar sobre relacionamento interpessoal. Ei, meu Deus do céu, essas coisas que tiram a gente do sério, né? Gente, eu quero falar o seguinte pra vocês, né? Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai ver agora, pra você que vai ver depois. Eu sou Ivan Ferreira, me ajuda aí a gente poder falar sobre relacionamento, porque eu acho que às vezes na internet tem muita coisa besta. A gente precisa aproveitar pra falar sobre alguma coisa importante sobre a gente, né? A gente poder refletir também sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa história, qual é o rumo que nós estamos tomando, né? Para onde a gente está indo, né? E não tem nada melhor do que a gente conhecer a nós mesmos, né? E para você conhecer você mesmo, você precisa, sabe, fazer o que? Se questionar. Muitas vezes, se o caminho que você está indo tá certo, se para onde você vai tá tudo certo, se não vai, enfim, se é isso mesmo. E aí, isso geralmente acontece quando a gente tem uma coisa que se chama conversa pessoal com a gente mesmo, né? Geralmente é no banheiro, no chuveiro, ou até mesmo no final da noite, enfim. Mas eu tô falando isso pra você pelo seguinte, gente. Nós somos seres humanos, nós somos sociáveis, nós somos afetivos, né? A gente quer estar com as pessoas, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho. Existem pessoas que são extremamente emocionais, existem pessoas que são extremamente carentes por causa da vida que viveu, né? Talvez tenha tido um pai ou uma mãe que não deu o carinho e o amor suficiente e a pessoa se tornou uma pessoa carente, né? A palavra carência significa falta. Por exemplo, você está carente de alimentos, né? Tá faltando alimento. E acontece também na nossa vida afetiva, né? Às vezes nós estamos carentes afetivamente, ou seja, talvez tudo tem origem, na maioria das vezes, na nossa infância, porque talvez o nosso pai ou a nossa mãe não deu o carinho na quantidade e na qualidade que a gente merecia. Então, o que acontece? Você fica com déficit, uma carência de afetividade. E quando você não tem afetividade do seu pai e da sua mãe, você vai buscar em outros lugares, de outros jeitos, de outros colos, né? É, é por isso que é importante você que é pai, você que é mãe, ser um pai e uma mãe presente na vida dos seus filhos. Porque se você não dá o afeto, o carinho que o seu filho ou sua filha precisa, se você não der a atenção que o seu filho ou sua filha precisa, ele vai buscar em outro lugar. E não é porque ele quer, ele vai buscar de alguma forma, de uma forma inconsciente, ou então sabe o que acontece muitas vezes, gente? Ele vai se anular. Ou seja, ele não vai permitir que ninguém que queira dar carinho e amor para ele se aproxime. Né? E aí o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu permito que as pessoas não se aproximem de mim para me dar carinho e amor, eu vou me anulando. Porque eu vou achando assim, que eu não sou merecedor do carinho, que eu não sou merecedor da atenção. Né? E tudo isso vem da onde? Da nossa infância. Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe. É por isso que é interessante quando você vê nessas novelas que gente rica, bonita, né? Gente rica, o cara trabalha demais e o filho fica lá com o tablet, com o smartphone na mão. Porque uma das coisas mais preciosas que a gente pode dar para as pessoas, seja ela quem for, é a sua atenção. É por isso que eu fico fulo da vida quando você vai para algum lugar, quando você vai encontrar alguém e a pessoa não sai do smartphone. Recentemente, eu saí com uma pessoa aí, e, gente, é terrível, é péssimo, porque quando a pessoa tá com você, você precisa dar todo o carinho e atenção para as pessoas. Mas, voltando. E aí, por que eu tô falando isso, gente? Porque assim, ó. Quando a gente tá em déficit de carinho, de afeto, de atenção, você vai buscar em qualquer lugar. Você já parou para pensar por que existem pessoas que bebem demais? Você já parou para pensar porque existem pessoas que são viciadas em sexo? Você já parou para pensar por que existem pessoas que não conseguem parar em relacionamento? Por causa disso. Porque são pessoas que vão buscando nas outras pessoas ou nas outras situações aquilo que falta. E aí, sabe aquela pessoa que bebe demais? Aquela pessoa que muitas vezes você julga porque ela bebe, porque ela tem tudo na vida? Não, ninguém tem tudo na vida.
E às vezes, através da bebida, através até mesmo do uso da droga, ela vai tentar compensar um vazio que ela não conseguiu compensar lá atrás na vida dela. Por isso que eu falo muitas vezes, gente, que a gente precisa ter relacionamento de qualidade. É por isso que muitas vezes eu venho aqui e falo de relacionamento todo dia. Todo dia não, né? Um dia sim, um dia não agora. Porque a gente precisa aprender a se relacionar, gente. A gente não sabe se relacionar. E a gente, às vezes, eu também me incluo nisso, viu? Você pensa, as coisas que eu sei hoje foi a vida que me ensinou. E assim, uma coisa interessante, não foi só a vida que me ensinou, né? É porque eu leio livros, eu converso com muitas pessoas. E assim, a gente vai partilhando a vida afetiva, né? E a gente precisa se especializar em se relacionar com as pessoas, gente. Sabe por quê? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Senão, você vai encontrar uma pessoa vazia para juntar com o seu vazio. E aí vão juntar dois vazios, né? Você entendeu? Sabe qual que é o problema hoje? Eu vou falar aqui bem abertamente aqui mesmo, porque é o que eu vejo. Hoje em dia se dá muita importância pro corpo, pro corpinho bonito, pro corpinho gostosinho, e esquece que a gente precisa de afeto, que a gente precisa de carinho, e não se trabalha mais isso, né? E se valoriza muito o corpinho gostosinho, deliciosinho, mas gente, a gente precisa cuidar do nosso interior, a gente precisa se aprender a se relacionar, né? Pai e mãe precisam aprender a se relacionar. Filhos precisam aprender a se relacionar com seus pais. Não importa se é hétero, se é gay. Sabe por quê? Porque a afetividade independe da sua sexualidade. A gente tem, sabe, o problema da sociedade, sabe o que é a sociedade? Ela pensa que o negócio de gay é só sexo. E muitos gays pensam assim também. Mas não é só isso. Quando a gente fala de um relacionamento, seja ele gay, seja ele hétero, a gente está falando de pessoas, né? De carinho, de amor. A gente está falando de gente, né? De gente como eu, como você. E aí, gente, eu tava parando para pensar aqui o seguinte, né? Uma pessoa uma vez parou e falou assim: ah, mas seus vídeos são muito extensos. Né? E as pessoas não têm mais paciência para ouvir coisas extensas, né? Ou seja, um vídeo muito grande. E aí eu pergunto pra você, por que será, né? Será que é porque dá trabalho demais a gente parar e refletir sobre a nossa vida? Porque uma coisa é o outro falar pra mim que eu tô errado e outra coisa é eu identificar que eu estou errado e não querer ver essa realidade. Não querer trabalhar aquilo que eu acho que tá errado em mim, porque talvez eu não tenha capacidade, porque talvez eu não consiga, né? E por isso quando às vezes aquilo que eu assisto que diz que eu estou errado e eu acredito que não estou errado, eu vou e pulo. Hoje em dia tá tão fácil assim na internet. O problema das redes sociais, gente, aqui no Facebook, em todas as redes sociais, é que elas só mostram as coisas que a gente gosta, justamente para poder prender a gente. Mas na verdade, o que faz a gente refletir, muitas vezes, não é o que eu gosto de ver. Não é o que eu gosto de ler, não são os vídeos que eu gosto de ver, é aquilo que muitas vezes me contraria, é aquilo que muitas vezes me desinstala, ou seja, bate de frente com aquilo que eu acredito. É isso que me torna uma pessoa diferenciada, é isso que me torna uma pessoa melhor. Porque se eu enxergar, se eu encontrar uma pessoa que diz o tempo todo aquilo que eu gosto, se eu assistir os vídeos que eu quero ouvir, é muito confortável, porque a gente tem a ideia de que o mundo só seria ideal segundo a nossa visão. Ou seja, seria ideal no sentido prático e cômodo da vida, né? Por isso que muitas vezes a gente não gosta de assistir de vídeo de relacionamento, porque o mesmo vídeo de relacionamento que diz que eu tô certo também é o mesmo vídeo que diz que eu tô errado. E eu não gosto de ouvir que eu tô errado. Sabe por quê? Quando a gente identifica que a gente tá errado, vem primeiro o sentimento, que é um sentimento de culpa, e depois vem um sentimento que identifica a seguinte, ó, você precisa mudar, e mudar dá trabalho. E aí a gente vai com a síndrome da Gabriela, né? Pra facilitar a nossa vida. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Por quê? Mudar dá trabalho. Porque eu identificar que eu tô errado dá trabalho. E aí sabe o que vai acontecendo?
a gente vai perdendo em qualidade de relacionamento. As pessoas elas vão embora da nossa vida. As pessoas elas vão passando pela nossa vida. Porque a gente não tem a capacidade de manter as pessoas do nosso lado. Porque a gente não consegue segurar as pessoas, sabe por quê? Porque a gente é chato, porque a gente é exigente, porque a gente sempre quer o melhor do outro, mas a gente nunca quer dar o melhor da gente. Por isso que as pessoas muitas vezes reclamam que vídeo de relacionamento é enorme. Mas não é só os meus, gente. Você pode perceber que todos os vídeos de relacionamento, pode assistir, vai lá na internet, tem tanto vídeo de relacionamento, só você digita lá vídeos de relacionamento, você vai ver que os vídeos são extensos, sabe por quê? Porque as pessoas elas são complexas. Porque as pessoas elas não são uma matemática que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, não. As pessoas elas reagem na vida diante daquilo que elas passaram, daquilo que elas viveram. Você é resultado daquilo que você foi ontem. Sabe onde você chegou hoje? Onde você pensa que você não chegou, né? Talvez você é resultado do que você foi ontem. Você foi resultado dos seus você hoje é um resultado dos seus relacionamentos lá atrás. E aí o que acontece? Aí eu vou reagindo. E aí sabe o que acontece? O que você faz hoje na sua vida, vai ser resultado do seu relacionamento lá na frente. Gente, entenda uma coisa, ó. Pra gente fechar esse vídeo, pra não ficar muito longo, pra ninguém reclamar. A gente precisa plantar para depois colher. Você quer ter um bom relacionamento? Um relacionamento de qualidade? Mãe, pai, filho, namorado, namorada. Começa a cuidar do bem maior que é você. Para você cuidar do outro. Você não vai entrar num relacionamento machucado. Começa a cuidar de você. Sabe por quê? Se você não fizer isso, se você não cuidar da sua saúde mental, psicológica e espiritual, você vai estar com carência afetiva, uma carência emocional enorme. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer de você aquilo que elas querem. Sabe por quê? Porque você não se ama. Porque você não se cuida. Porque você não se gosta. Porque você se acha a pessoa mais feia do mundo. Porque você se acha a pessoa mais gorda do mundo. Porque você se acha a pessoa mais alta do mundo. Porque você se acha a pessoa mais baixa do mundo. E aí você vai achando que você é cheio de defeito. Que você não tem nada de bom. E aí você vai se, nivelando nos relacionamentos. Obrigado pelas palminhas aí. Mas é verdade, gente. A gente se nivela por baixo. Sendo que a gente deveria, sabe o que eu faço? Gente, uma das coisas que eu aprendi na vida é que eu preciso cuidar de mim primeiro. Sabe o que eu fiz? Vou contar aqui. Deu uma louca em mim. Eu troquei tudo não, mas eu troquei a maioria das coisas que precisava trocar nessa casa. Precisava de um fogão novo, fui lá, comprei o fogão novo. Precisava de uma cama, porque a cama tava quebrada, fui lá e comprei uma cama. Ó a cama ali, ó. Precisava de uma geladeira nova, porque desde quando eu voltei de viagem a geladeira tava sem funcionar. Fui lá e comprei uma geladeira nova. Porque sabe por quê? Quando eu começo a arrumar a minha casa aqui, a minha casa onde eu moro, eu começo a arrumar também o meu interior. Porque eu me sinto bem. E aí, o que acontece? Quando eu me sinto bem, eu faço com que as pessoas que convivem comigo também se sintam bem. E eu não fico com a síndrome da Gabriela. Eu sou muito mais aquilo que dizia Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque a vida ela é constante, né? A vida ela não é uma reta, a vida é uma estrada cheia de curvas, subidas e descidas. E é assim que é feito o nosso relacionamento. E é assim que a gente vai se construindo. Por isso que a gente precisa, gente. Por isso, pai, por isso, mãe. Você que é pai, você que é mãe, você precisa ter relacionamento de qualidade com seu filho, com sua filha. E sabe por que eu não falo aqui de sexualidade, gente? De se é gay, se é hétero? Porque eu não tô falando aqui com gênero. Eu tô falando aqui com pessoas. Porque uma coisa eu vou falar pra você que tá me vendo aqui e que vai me ver sempre. Gente, a mesma dor de barriga que dá no evangélico é a mesma dor de barriga que dá no católico, que dá no espírita. Porque sabe por quê? A nossa essência é igual. Nós somos seres humanos, né? E o mesmo amor,
E o mesmo carinho que eu preciso, você também precisa. A mesma consideração que eu preciso, você também precisa. E tá na hora de primeiro, antes da gente buscar das pessoas, tá na hora de você olhar pra você, cuidar de você, para você poder dar para as pessoas, porque você precisa primeiro se amar, você precisa primeiro se cuidar. Eu encontro aí um monte de gente, um monte de gente que vai se nivelando por baixo e olha, isso vai me dando nos nervos, dá vontade de você chacoalhar a pessoa e falar assim para ela, olha, se cuida. Pra gente fechar hoje, tem uma amiga minha psicóloga, gente. Faz tempo que eu não encontro ela e provavelmente não vou mais encontrá-la. Mas ela dizia uma frase que demorou muito para mim conseguir entender na minha vida. E eu vou contar para vocês o que acontece. Uma vez, eu vivi um relacionamento com uma pessoa que me nivelava... Assim, era um relacionamento que acabava comigo mesmo. Era um relacionamento que não tinha futuro. E era um relacionamento que eu nutria uma expectativa, né? Muito grande. Mas era um relacionamento que não ia dar certo. E eu sabia disso. Mas o meu emocional não sabia. E aí quando você vive um relacionamento desse, você se machuca porque você acha que você é a pessoa, você acha que você não é o suficiente para a pessoa, que você nunca vai conseguir, e você acaba se nivelando por baixo no sentido de aceitar qualquer coisa que a pessoa te dê, qualquer atenção, qualquer carinho, qualquer abraço. E assim era eu, gente. E aí o que acontece? Eu conheci uma psicóloga e ela dizia uma coisa profunda, gente. Cuide. Como é que é? Cuide do seu jardim para que as borboletas venham. E eu demorei muito para entender aquilo, gente. Mas quando eu comecei a cuidar do meu jardim, ou seja, quando eu comecei a cuidar de mim, aí as borboletas vieram. Sabe por quê? Porque assim, ó, a gente gosta de estar do lado de pessoas alegres, felizes, pessoas de bem com a vida. Você vai estar de bem com a vida sempre? Não. Vai ter dias que você vai acordar mal-humorado, vai ter dias que você não vai nem aguentar ouvir a minha voz. Mas o mais importante, sabe o que é? É você cuidar do maior bem que há na face da terra, que é você. Você se sentir pleno, plena, como diz um amigo meu, realizado, realizada, feliz com quem você é, com o que você tem para oferecer para as pessoas. E aquilo que não estiver bem, a gente precisa começar a olhar para poder cuidar. E só assim a gente vai construindo aos poucos como se constrói uma casa, tijolo a tijolo, a nossa felicidade. É cuidando de você e dos seus relacionamentos. Uma ótima segunda-feira, gente.